E Deus não se agradou do que ele deixou fazer. Deus não se agradou da casa de Acabe e da Jezabel. E Deus falou assim: eu vou eliminar esses caras. Eu vou, ó. Tá? Faz assim comigo. Entendeu? E eliminar, tá? E aí, Jeú estava responsável por fazer essa eliminação. E Jeú estava indo matar, já estava matando vários daquela família. E aí ele ia eliminar os outros que faltavam, e chega nesse ponto que ele encontra, né, um homem, e nós vamos ler essa passagem aqui, o versículo 15. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que eu estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. Disse Jeú: estende-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão, e Jeú o ajudou a subir no carro. Tem uma outra versão. Deixa eu abrir uma outra versão aqui. Deixa eu abrir uma RA. Aqui, essa aqui é uma RC. Aqui, ó. Partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe veio ao encontro, ao qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: é. Então, se é, dá-me a mão. Ele deu a mão e fê-lo subir no carro. É reto o seu coração para com o meu? O seu coração está comigo? Você está um comigo? Sim. Então, entra no meu carro e vamos lá executar a obra do Senhor. Interessante que aqui era para eliminar a casa de Acabe e Jezabel. Era para fazer uma obra, era para fazer uma coisa efetiva, tá? No caso, como eu falei para vocês, né? Eliminar a casa. Era para eliminar todos eles, era para matar todos eles. E no caso, o Jeú, ele chega e pergunta para ele se ele tinha um coração reto. Interessante que a primeira pergunta que ele faz é do coração. Se o coração, né, de Jonadab era um com o dele. Ele não perguntou assim: e aí, vamos lá, vamos fazer as coisas? E você não vai fazer também? Não, ele perguntou primeiro do coração. Interessante que ele se importou primeiro com o coração dele, com as intenções dele, para depois, vamos fazer então. Interessante que muitas vezes a gente está acostumado a ver as coisas acontecerem, mas a gente às vezes não sabe o coração da pessoa. A Júlia falou aqui bastante sobre os níveis de compromisso. Tem algumas questões que são deveres, vamos dizer assim, coisas que a gente tem que fazer, tem coisas que a gente tem que prestar contas, tem coisas que a gente faz, mas como será que está o coração em relação a isso? Não adianta eu só fazer muita coisa. Por exemplo, eu posso, de repente, falar para o Tiago, eu quero que você seja um menino do Senhor, quero que você busque a palavra do Senhor e tal. E o Tiago pode estar fazendo um monte de coisa por trás que eu não saiba, não é? Eu não estou lá com ele toda hora. O Tiago pode estar, de repente, ficando com as menininhas lá na faculdade, né? Eu ia falar na escola, não está mais na escola, né? Acabou. Ficando com as menininhas no tiro de guerra. Não, esse não, só tem menino lá, né? Opa, não, isso não. Mas sei lá, está aprontando alguma coisa, de repente está roubando e a gente não está sabendo, nem o Cláudio está sabendo, mas ele leva, bobeou, não conta, né? Ou às vezes está fofocando, e eu não sei, gente. Aí o Tiago está aqui, ó, tocando batera, e depois ele sai daqui e vai para a casa dele, e ele faz um monte de coisa errada. O lance que a gente vê é que o coração é muito importante. Então, assim, se eu não souber um pouco do coração do Tiago, não dá para eu saber se ele está me enganando. Você entendeu? Se eu não andar junto com ele, como que eu vou conhecer o coração dele? Como que você conhece o coração de alguém? Tem no tempo. Não tem como. A gente, o pessoal que é casado há mais tempo, a Sônia Ademir, Lael e Tânia, o Mari, Júlio, eu, o pessoal que é casado aqui, às vezes só de olhar, às vezes já entende o que o outro está querendo dizer. Aquele olhar fulminante, tipo, te pega na saída, né? Aquele olhar que de repente de desaprovação, ou um olhar de aprovação, não é? Um olhar de maravilhado, de ver, de saudade, sei lá. A gente já entende, às vezes, algumas coisas pelo olhar, pelo falar, ou seja, a gente entende o coração do outro. Quando você eu chego para a Fer e falo: tudo bem, Fer? Tá tudo bem. Não está bem, eu já sei que não está.
Pode até falar que tá, mas conta para mim como foi. Não sei o que, não, tá tudo bem, não tá tudo bem. Em casa é o contrário, né? Tem gente que faz isso com o marido, né? Mas em casa eu chego para a e fico perguntando 10 vezes até ela contar que na loja aconteceu tal coisa. E não sei o que. E aí que ela deságua e eu vejo que não tá bem. Mas eu sei por causa do coração. Eu conheço o coração dela. Então, assim, essa questão do coração é muito importante. Não quer dizer que a pessoa não vai errar, gente. Isso é muito interessante. Tem gente que chega e fala assim: Mateus, por exemplo, eu dei o exemplo do Thiago tocando bateria. Quer dizer que então, para ele tocar, ele não pode pecar. Então, gente, a gente não teria ninguém aqui em cima. Entendeu? Não teria ninguém tocando aqui. Porque eu peco, o Thiago peca, o outro peca, todo mundo peca, gente. Ou seja, se a gente for passar assim, só vai ser líder de célula quem não peca. Não tem jeito, a gente não teria líder de célula. Agora, o coração é muito importante. Quando eu converso com algumas pessoas, por exemplo, eu vejo uma pessoa com uma dificuldade numa área, mas você conversa com ela e ela fala: eu estou louco para mudar, eu estou lutando contra o pecado, eu estou jejuando contra isso. Sei lá, a pessoa está com uma mania, com um vício, entendeu? E a pessoa está querendo largar aquela mania, aquele vício, e ela está se esforçando para sair daquilo. Você vê o coração dela disposto em agradar ao Senhor. É aquela luta da carne e do espírito. A própria palavra diz isso. Paulo passou por isso. Ele falava: coisa que eu não quero fazer eu faço, aquela que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Ou seja, ele também tinha uma luta interior. Nós temos essa luta. Agora, quando a gente cede o pecado, quando a gente cede e fala: não, também não quero mais, ou então assim, eu vou viver essa vida de pecado mesmo, ou então a gente fala assim: mas isso eu não acho mais que é pecado. Aí o bicho pega. Aí o coração já não está mais na vontade do Senhor. Então você vê que tem uma diferença. Na hora que a gente vê isso, aí que chega um ponto que você fala assim não dá. E aí você vai ter que chamar atenção em outras coisas, mas às vezes mesmo chamando atenção, às vezes a pessoa não quer. Se ela não quer viver uma vida com Deus. Agora, ou seja, existem as coisas visíveis que a gente pode chamar de mão, tá? Então a gente vai falar sobre mão e coração. O que é visível é a mão. Que nem eu falei assim, tocar bateria é mão. A Fer acabou de fazer um cafezinho para vocês, é mão. Cuidar das crianças, está lá, é mão. Está cuidando do ambiente aqui, é mão. É fazer as coisas, é executar as coisas. É muito importante. Nós precisamos. Pregar aqui é uma palavra, é mão. Eu estudei, eu pensei sobre o assunto. A pessoa que quer pregar, ela tem que estudar também, tem que pensar naquilo. É mão, é o executar as coisas. O coração, ele está lá dentro, já não dá para ver. Você vê, lógico, com atitudes, muitas coisas, mas o coração, você vai vendo com o andar da carruagem. Você vai vendo que aquela pessoa é esforçada, você vai vendo que aquela pessoa faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ela está mais preocupada em agradar a Deus do que as pessoas. Você começa a ver outras coisas. Então a mão, nós somos uma propaganda ambulante. Você é uma propaganda ambulante. Você faz propaganda de toda hora de você mesmo para ir para fora. Se você, colocar um shortinho curto, as meninas aí, barriga de fora, e depende de onde você for, a propaganda, vamos supor que você saia desse jeito lá na Getúlio Vargas. Vocês sabem que lá é ponto de prostituição. Você pode até falar: mas eu não sou. Mas onde você está, tiver daquele jeito, ou seja, a aparência, as coisas que aparentam, as coisas que vão para fora, o jeito de você de falar, o seu jeito de falar é uma propaganda. Você está expondo a sua mente, expondo o que está no seu coração. A palavra de Deus mesmo diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se você só fala de desgraça, seu coração está cheio de desgraça. Se você só fala de derrotas, seu coração está cheio de derrotas. Se você só fala de coisa ruim, você está cheio de coisa ruim. Agora, se você está falando de Deus, é que você está cheio de Deus. Amém? Ou seja, nós temos que começar a avaliar o que está cheio o meu coração. A palavra do Senhor diz: sobretudo guarda o teu coração. Amém? Ou seja, o nosso coração é uma coisa mais importante, que inclusive fala que do coração procedem as fontes da vida. Irmãos, o coração é muito importante. E nós devemos guardar o nosso coração. E o interessante é que ele perguntou ali,
o Jeú perguntou para o Jonadab, é reto o teu coração para com o meu? Ou hoje na linguagem, podemos perguntar, e aí, estamos juntos ou não estamos? Você está comigo ou não está? Vamos enfrentar esse problema ou não vamos? Era uma guerra, gente, era um pepinão. Vamos enfrentar esse pepino ou não vamos? Ou você vai tocar de qualquer jeito? Ou você vai fugir da raia? Como vai ser? Essa pergunta tem que ecoar na sua cabeça e na minha. Tanto como Deus perguntando para você, e aí, está comigo ou não está? Quanto aqui na nossa comunidade, você está conosco ou não está? Vamos ou não vamos fazer esse negócio funcionar? Amém? Vamos ou não vamos fazer essa comunidade andar? É muito fácil a gente apontar defeitos. Defeito tem em todo lugar e a gente também tem. Vamos solucionar os defeitos? Vamos tentar melhorar? Amém? Vamos pôr planos em prática? Vamos executar coisas juntos? Seu coração é reto para com o meu? Então vamos executar. Agora, se não for, aí é outra questão. Tem que ter coração. Só execução, pode ter ego envolvido. Tem muita gente que às vezes quer tocar porque quer aparecer. Nossa igreja hoje é pequena, mas já vi muito disso quando era criança. A pessoa queria tocar porque lá em cima as menininhas via. Então, eu vou aparecer para as menininhas vão ver eu e vão gostar de mim, vão querer paquerar eu, não é? Tem ego, tem a vontade. Eu lembro de conheci várias igrejas, a gente nunca fez isso, mas a nossa comunidade não. De o cara tá tocando e ele toca no mundão também. Toca no baile, no 13 de maio lá à noite, e depois no domingo tá tocando na igreja. Entendeu? Por quê? Porque tá flor de maio, 13 de maio. Flor de maio, Flor de maio. Flor de maio, né? Carrinho de som lá. Então, o cara vai lá tocar no Flor de Maio de sexta-noite e depois vem aqui tocar no louvor. Para quem que ele toca? Para quem que ele adora? Para quem que ele faz a música dele? Nós não pensamos assim, tem lugar que aceita isso. E agora, por quê? Porque está preocupado com a mão. Gente, a gente pode subir aqui um só, se for necessário. Toca voz e violão. Mas se não tiver aqui gente querendo ter coração, não adianta. Podemos ter uma célula só, se for preciso. Mas nós precisamos ter pessoas com o coração na obra, para fazer a vontade do Senhor. Amém? E aí vem uma questão. O talento, quando a pessoa é talentosa, sobressai demais. A gente viu uma pessoa talentosa, falou, olha. Já pensou? A gente está precisando, sei lá, de um tecladista. A gente não tem tecladista faz muito tempo, né? A gente teve o Hudson recentemente, né? Mas, até no acampamento, quem foi no acampamento? Levanta a mão aí. Não teve um dia que o pessoal que estava lá de Natal tocou à noite, o cara do piano lá? Você não percebeu que o cara já tinha um talento, assim, que o cara tocava piano mesmo? Esse cara toca piano. Porque eu arranho as teclinhas, né? Perto do que o cara faz. Então, assim, você vê um talento. E, de repente, aquilo sobressai. De repente, aparece aqui um tecladista, um piano sensacional. Só que a vida do cara é podre. O coração dele... né? Aí você põe o cara para tocar. Só por causa do que você está vendo. Só daquilo que aparece. De repente você coloca uma pessoa para pregar na célula só porque ela fala bem. Você põe ele como um líder porque ele fala, mas ele fala bem. Nossa, ele prega bem. Nossa, quando ele prega, todo mundo presta atenção. Mas não é isso. E o coração? Entendeu? E o coração? Agora, se você tiver um coração reto, não estou falando que não precise treinar. A mão também precisa ser treinada, precisa ser aperfeiçoada. Uma pessoa, por exemplo, vamos supor que você é um líder de célula ou pensa em ser, e você tem dificuldade em falar. Ou seja, você vai ter que treinar. Você vai ter que treinar em público, treinar, de repente, no começo você no espelho, né? Quem já fez isso, né? Vai lá na frente do espelho e fala com você mesmo, depois você fala com a sua esposa, com um amigo, depois você vai trazer uma palavra na célula. Ou seja, para passar aquele nervosismo, para passar aquelas manias, a gente cria manias, ou seja, para ir tirando essas manias e você conseguir falar em público. Ou seja, existe o treino, correto? Não estou falando que não tem que ter, e tem que ter o treino. Só que, se não tiver o coração, não adianta nada uma palavra bonita. Não adianta nada a gente, de repente, encher esse lugar aqui, porque de repente a gente tem um bom pregador. Já vimos isso várias vezes, em vários lugares, em vários momentos da história.
Pessoas que eram ótimos pregadores, que chamavam multidões. Só que o que estava sendo pregado, o que estava sendo falado, era só coisas fofinhas para atrair. E ao mesmo tempo ninguém estava tendo salvação, ou acompanhamento, ou discipulado. E as pessoas depois saíam de lá e se perdiam. Ninguém ficava também. Fica lá de repente um tempão, 1000 pessoas lá no negócio, mas de repente, qual é a base de tudo isso? É o Evangelho. Então tem muita coisa que a gente tem que pensar. Tem que estudar? Tem. Tem que se preparar? Tem. Mas o coração tem que estar alinhado. Amém? Por isso eu costumo dizer assim, igual põe a mão no coração assim. Quando canta o hino da pátria lá, né? Cadê o Tiago? O pessoal põe a mão no coração? Ainda não canta, não põe. Mas se o cara fizer assim, né? Vai cantar o hino da pátria lá, ou sei lá, tem a mão no peito. Quando a gente está com a mão no peito, a gente está com a mão e o coração alinhados. Tá vendo aqui, ó? Tá alinhado um com o outro. É isso que a gente tem que querer. A mão e o coração alinhados. O fazer e o coração. Amém? Pode tirar a mão, Mário. Isso aí. O Mário estava lá ainda na pregação. Nós temos que ter a mão e o coração alinhados. Ou seja, eu quero que o André faça alguma coisa, gente. Eu estou discipulando ele, estou acompanhando, estou fazendo ele crescer em Jesus. Eu quero que ele venha. Eu não quero que o André fique a vida toda aqui na comunidade sentado assistindo. Eu quero que ele comece a se envolver. Eu quero que daqui a pouco ele comece. Inclusive ele já ia pregar no sábado passado. No final não pregou, mas vai pregar no próximo. Ou seja, eu quero envolver esse pessoal. Eu quero que daqui a pouco ele seja um líder de célula na faculdade. O Samuel ali do lado dele, com o líder ali, ó, os dois juntos ali, ó. Eu não quero que vocês fiquem só olhando e aprendendo. Nós temos que continuar o ID. Amém? Ou seja, nós temos que não só sonhar, mas indicar e mostrar. Eu quero que você chegue lá. Vocês que estão aqui, vocês têm que começar a pensar: quem são os meus discípulos em potencial? Quem que eu posso discipular? Quem que eu posso ganhar para que, se eu for para uma outra célula, ou se eu for abrir uma célula, aquela pessoa possa dar continuidade no meu trabalho? Quem que aqui eu posso cuidar? Quem que eu posso discipular, enviar? Você tem que começar a pensar sobre isso. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Está em Provérbios 4:23. Agora você, como está o seu coração na obra? O que queremos é que você perceba que o nosso objetivo é que você esteja com o coração e a mão na obra do Senhor. Tá? Isso é bem claro. Essa é a minha palavra. Se você entender que você tem que estar com o coração na obra e a mão, eu não quero também só o seu coração. A gente não quer só um coração. Eu amo o Senhor. Ô, irmão, vamos lá, a gente vai ter o café agora ali, ó. Caiu um sujeira ali, aí você fica olhando a sujeira. Senhor, toca no coração de alguém para limpar essa sujeira. Vai lá, pega uma vassoura, limpa. Põe a mão na obra, entendeu? Isso não é uma coisa simples, gente. De repente você vê que de repente tem um líder precisando que alguém traga uma palavra numa célula, ele vai ter que viajar. Por exemplo, vai lá, Rodrigo e Rafa vão ter que viajar. Já estão falando que vão viajar. Marceliano já pode pode deixar que a gente toca. Entendeu? Já assume a responsabilidade com o coração e com a mão. A gente vai fazer. Entendeu? Você perceber que está com uma coisa que não está andando bem, você ir lá e fazer. De repente você percebe que ninguém tinha feito o café e você fala: eu vou lá fazer. De repente você percebe que aconteceu alguma coisa que está faltando. Pastor, percebo que está faltando, sei lá, visita para fulana. De repente é você, água aqui, ó, água. Também, sei lá, né? Coisas que às vezes a gente tem que ir percebendo, você ficar atento e você também já pôr a mão na obra. Então não adianta só um coraçãozinho bom, senão a obra não acontece. A fé sem obras é morta. Lembra disso, a fé sem obras é morta. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé com obras. Tiago falou isso daí e é real, gente. Se não tiver a obra, não tem como a gente mostrar a nossa fé. Só falar para as pessoas que a gente ama Deus, ama as pessoas. Nós te amamos, viu? Se você não for na casa da pessoa, se você vê um vizinho passando uma dificuldade, se você tentar fazer alguma coisa por alguém, as casas de paz têm esse intuito. Nós vamos fazer uma campanha de casa de paz em maio. Você tem que pensar, quando você vai abrir uma casa de paz, você tem que se preocupar com aquela pessoa.
Se preocupe com o seu vizinho, gente. Tem um seu vizinho ali que de repente pode ser uma casa de paz. Se preocupe com ele. De repente você fala, mas esse daí, tenta. Aí eles costumam sempre dizer, o não a gente já tem. Então, vamos ver se ele vai dar um não ou um sim. Não é? O não já existe. Então vai lá e fala para ele, vamos lá, a gente vem aqui na sua casa, está precisando de alguma coisa? Você pode tentar ajudar de alguma maneira. Que a gente possa fazer isso e ganhar vidas para Jesus. Amém? Agora, tome cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu quero que você analise a sua vida nesse sentido. Samuel, quando ele foi ungir Davi, ele chegou lá, tinha os filhos de Jessé. E ele olha, Eliabe, homem forte, bonito, tipo eu, assim. Aí ele fala assim, esse daqui, né? Forte, porte de rei, né? Aí Deus fala, não é esse não. Aí ele foi para um menor, assim, mas ainda era forte e tal, tipo o Mário, assim. Não tão bonito. Mas, brincadeira, tá, gente? Aí, não, também não é esse. Aí foi diminuindo, foi o Jonatas. Aí, esse aí não, né? Mas aí depois, Deus escolheu Davi, que era, na época ali, mais novo, menor, mais fraco, provavelmente, né, jovem ainda, tenro de idade, fala ali. E interessante que Deus não olhou segundo o homem olha, mas Deus falou com Samuel de acordo com o coração de Deus e com o coração de Davi. A palavra do Senhor diz que Deus escolheu ele, que o Davi tinha um bom coração. E depois, inclusive, a palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Coração alinhado com o Senhor. Mesma coisa que eu falei, Davi pecou, não pecou? Depois nessa frente ele não caiu lá, não matou o marido da mulher, catou a mulher dos outros e tudo mais. Sofreu um monte de consequências do pecado, mas quando Natan foi repreender ele já se reconheceu e se arrependeu. Agora, é essa questão do coração, o segundo coração de Deus. Um coração que esteja disposto a se arrepender e a matar a sua carne e a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? Ou seja, muitas vezes você vai deixar de fazer a sua vontade porque você quer agradar a Deus. Às vezes, obedecendo o seu líder de célula, porque ele pediu alguma coisa para você. Às vezes, é obedecendo o seu pastor. Ele está dando uma orientação para você. Ouça. Porque às vezes Deus está usando a vida dele para falar com você. Ouça e obedeça. Faça a vontade do Senhor. Você precisa ter o coração antes de fazer a mão, antes de fazer as coisas. Tem que ter esse coração ligado ao Senhor. Interessante que em 2 Samuel 23, não precisa abrir, mas mostra uma história que eu acho muito interessante. É dos valentes de Davi. Davi comenta com eles que ele estava com vontade de tomar uma água de um poço que estava lá do lado do inimigo. Presta atenção. Imagina, eles estão no acampamento deles aqui, e eles estão com vontade de tomar aquela aguinha, sabe? Aquela aguinha que fica lá na cidade de Iraci. Tem um poço lá, mas lá, imagine que na cidade de Iraci fossem os inimigos dele. Tá? A gente está aqui no Santa Felícia, a cidade de Iraci fosse um outro povo inimigo. Mas tem um poço lá que tem uma água gostosa, rapaz. Aí de madrugada, os caras saem, vão lá no povo inimigo, arriscando a vida deles, e traz um jarro de água para Davi. Aí na hora que eles chegam, traz um jarro de água para o Davi fala assim, não, vocês fizeram isso? Nossa, tipo assim, não acredito que vocês fizeram isso por mim. Aí ele pega aquele jarro e fala assim, eu não vou nem tomar, porque isso aqui não é digno de eu tomar, vocês arriscaram a vida de vocês por isso. E aí ele joga no chão em homenagem a Deus, ele faz um sacrifício ao Senhor. Gente, um louco qualquer aí, um de nós, diz assim, o quê? Que ingratidão é essa? Nem tomou, nem deu um golinho. Nossa, eu me esforcei pra caramba por esse cara, e o cara jogou tudo, não é possível. Outros poderiam pensar assim, eu vou lá? De repente, e não foram todos os valentes. Teve alguns aí que de repente, já pensou? A conversa entre eles, estou imaginando, tá? Não está na Bíblia. Estou só imaginando, tipo assim, ô Mário, vamos lá, cara. Vamos fazer a vontade do Davi, cara.
Aí o Mário fala, não, vamos lá, Jonas. Eu não, cara, você é louco. Aí o Jonas diz, eu não, filho. Um golinho d'água, vamos pegar aqui. A gente fala que a gente foi lá. Não é? Te pega daqui mesmo e fala que foi lá buscar água, ele não vai saber. Ou seja, já vem as ideias do engano, né? O outro já não sei que, não, nem vou. Eu vou dormir, gente. Tá tarde, amanhã tem guerra. Já pensou nisso? Mas o coração deles estava em querer agradar, né, Davi. Eu fico pensando assim, oro para que todos nós possamos ter esse coração de agradar o nosso líder, de agradar o pastor, de agradar a Deus sobre todas as coisas, o principal. Mas a gente tem que pensar nisso, do micro até o macro, vamos pensar assim, do pequeno para o grande. Se você é filho, você tem que pensar em agradar seu pai e sua mãe. Amém, filhos? Amém? Você tem que pensar em agradar seu pai e sua mãe. Se você é membro dessa comunidade, você tem que pensar em estar agradando os seus pastores. Você tem que estar pensando em fazer o bem para essas pessoas, ou orar pelos seus pastores. Você tem que pensar no seu líder de célula, orar pelo seu líder de célula, né? Auxiliar no que for preciso. Você tem que pensar, você tem que estar pensando da maneira como esses caras pensaram. Eu tenho que pensar em como eu posso agradar, né, o pastor Lael. E o pastor Lael, consequentemente, ele vai pensar como eu posso estar agradando, né, por exemplo, o pastor Jamil. Quando eu posso estar agradando o fulano. Ou seja, se todos pensarem assim, nós vamos sempre fazer o bem um para o outro. Amém? Vamos estar sempre preocupados uns com os outros. E esse nível de aliança que a Júlia falou, isso é muito interessante, porque quando a gente se preocupa, a gente espera que a pessoa também dê satisfação. Por exemplo, se eu tenho um filho, o filho sai sem dar satisfação nenhuma, como que fica? Você não fica preocupado? Mesmo que seja por uma coisa boa, mas você fica preocupado, a cabeça sua fica no filho, né? Eu não sei se vocês já passaram, pais já passaram por um filho sumir por um tempo, né? Eu uma vez fugi de casa, eu era criança, eu peguei um pauzinho, amarrei assim com 3, 4 roupas e fui para a praça. Fui para uma praça. Aí eu fiquei lá 1 hora, mas eu voltei e ninguém tinha nem percebido. Ninguém nem percebeu que eu tinha fugido. Foi pior ainda, né? Mas, por exemplo, teve uma outra vez que eu fui procurar emprego. Eu lembro que eu estava na quinta ou sexta série, eu não lembro certinho. Quem está na quinta? Quem está no 6º ano aqui? A Carol está no quinto? Na quinta? Quantos anos você tem, Carol? 10. Então, 11. Eu tinha 11 para 12, então, porque na época a sexta série é como se fosse o 7º ano hoje, né? Então eu tinha uns 11, 12 anos. E eu lembro que eu peguei e fui no centro procurar emprego. Meus pais estavam mal das pernas, minha mãe estava meio que já ficando ruim, não estava conseguindo trabalhar, meu pai, não sei se foi naquela que bateu o carro também. Eu sei que tudo, estavam cortando tudo, daqui a pouco eu vi que a gente estava passando muita dificuldade. E eu lembro que eu fui procurar emprego na cidade, eu subi lá na Praça Santa Cruz, lá onde o Márcio tem o consultório dele, lá em cima. Fui na Praça Santa Cruz, desci o ônibus lá, ou fui a pé, eu não lembro. E aí eu fui vindo a pé de lá até a 15 de novembro. E fui passando em todos os estabelecimentos na Avenida São Carlos, pedindo emprego. Perguntando se tinha emprego, se tinha alguma coisa assim e tal. Eu lembro que eu cheguei em casa, gente, era umas 7h30 da noite, 7 horas, sei lá, já estava escuro. E minha mãe ficou preocupada e tudo mais. Aí sim, ela ficou preocupada. Era um motivo bom? Era. Mas eu não avisei eles o que eu fui fazer, não falei, ou seja, eu não dei satisfação. O princípio era bom, mas a bronca veio do mesmo jeito. Que eu devia ter avisado. Não existia celular na época, né? Nem se pensava nisso. Não tinha celular, não tinha nada, então não tinha como avisar. Então, assim, a partir daquilo lá, aquela bronca me auxiliou a pensar antes. Eu vou sair, eu tenho que avisar. Que horas que eu vou voltar? Eu tenho que dar satisfação. Aí, de repente, você não volta no horário que você combinou. Você vai começar a perder confiança com seus pais. Não é assim? Os pais vão começar a pensar, ele não obedece o que a gente fala. Aí você fala, fulano, volta a tal horário. Ele não volta. Aí já chega uma hora que os pais vão começar a cortar, não é? Você não vai mais poder sair. Viu, Tiagão? Não vai sair mais. Fala para você vir meia-noite, você chega 1 todo dia.
você tem que obedecer o horário, né? Ou seja, isso começa a mostrar uma desconfiança da parte dos pais, uma falta de perceber que aquela pessoa está falando a verdade. E isso vai mostrando um mau caráter, um mau coração. Esse coração não está alinhado. Não é só a fala, a atitude está mostrando que o coração não está alinhado. A atitude está mostrando que a pessoa não está cumprindo com o que foi combinado. Isso, gente, fala muito do caráter. Nós temos visto hoje numa sociedade, principalmente que a moçada que é mais jovem aqui, né, os mais novos, um tempo em que as pessoas não têm compromisso. Um tempo em que as pessoas não querem ser compromissadas, não querem chegar no horário das coisas. 5 minutos não dá nada, 5 minutos não é atraso, 20 minutos não é atraso, meia hora não é atraso, um dia... Não pode, gente. Nós temos que ser um povo de sim, sim, não, não, é o que a palavra de Deus diz. Então nós temos que cumprir com o nosso chamado, cumprir com o nosso propósito, cumprir com todas as coisas, até no dia a dia. Amém? Então seja uma pessoa fiel, seja um cristão fiel, seja um discipulador fiel, e seja um discípulo fiel com o seu discipulador. Não falte nos discipulados. Se você marcou horário, cumpra. Se você não vai desmarcar, que desmarque, liga, avisa. É a questão do compromisso. Avisa. Isso mostra fidelidade, porque você não vai deixar o outro esperando lá, né? Eu conversei exatamente sobre isso. Vou elogiar o André aqui perante todos vocês, porque o André nunca me deu um cano, né? Estava conversando, até falando com ele sobre esses dias com ele, né? Estava lá, André, tal, porque eu já tive coisas no passado de marcar discipular às vezes com pessoas que não apareceram, não deram satisfação, não me ligaram, não fizeram nada, e eu fiquei lá esperando. E já faz 1 ano, né, que eu encontro com ele, Samuel também. Quando acontece alguma coisa, ambos sempre me avisam de alguma maneira, né? E nunca me deixaram na mão, né? Sempre estão sendo fiéis, e isso é muito bom. Amém? E isso, a palavra do Senhor também diz, né, que a gente vai ser honrado publicamente. É uma honra pública para os dois aí, né, que são compromissados. Quando fala que vão, vai, né? Então isso é uma questão muito importante. Agora, como você está? Existem níveis. Vou terminar já para a gente poder comer o lanchinho e a gente conseguir terminar no horário. Existem esses níveis de intimidade. Eu tenho uma intimidade com a Fer que ninguém aqui tem. Amém? Glória a Deus por isso, e esse papo encerrado, né? Ou seja, a Fer sabe de coisas de mim que ninguém sabe, entendeu? A Fer sabe de detalhes da minha vida, do meu físico, que ninguém sabe, e espero que ninguém fique sabendo, né? Glória a Deus por isso, amém por isso, né? Ou seja, a minha intimidade com ela é nível top, máximo. Pelo menos eu e a Fer somos assim. Tem casais que não são assim, mas eu e a Fer somos. Amém? Amém? Ela está concordando comigo, né? O nosso coração é alinhado, as nossas atitudes são alinhadas. Eu e a Fer, a gente não tem diferença de dinheiro. O meu dinheiro e o dela é tudo junto. Não tem nada que é meu que não é dela. Não tem. Não tem essa coisa assim, tipo, eu vou dizimar do meu dinheiro porque o dinheiro meu está lá na conta tal, e porque o dinheiro... Não, ela recebe em casa, ela recebe mais em dinheiro, eu recebo em cheque sempre. Então, meu dinheiro vai para a conta. Aí a conta eu uso para pagar coisas, as contas fixas. Aí eu dizimo, é tudo uma coisa só, não tem o meu e o seu. Não tem na minha vida uma coisa assim, eu vou comprar uma coisa e a Fer não sabe. Tudo é junto, tudo é unido, tudo faz parte um do outro. Nas finanças, no amor, na parte sexual, na parte de cuidado com a Rafa, em tudo. Tudo que a gente vai fazer é um corpo só, é o que a palavra de Deus fala, para a gente ser um só. Agora, existe um outro nível de intimidade. No caso da Fer, eu tenho que prestar totalmente contas para ela de tudo. A gente combina o que vai comer, às vezes, né? Porque às vezes ela fala assim, Mateus, o que você quer comer? Hoje mesmo ela mandou mensagem, fica por conta do chefe, ou seja, eu. Aí eu que tinha que escolher o que a gente ia comer, por exemplo. Eu que ia fazer a comida, né? Mas às vezes a gente conversa até disso. O que vai ser comida hoje? Vamos escolher, né? Agora, já com meus pais, eu tenho um nível de intimidade, mas não tanto quanto eu tenho com a Fernanda. Ou seja, meus pais eu tenho muita intimidade. É um nível, mas não é o Master Mega Blaster top. É top, é bom. Ou seja, tem coisas que eu não falo, não tem coisas que não é do dia a dia, toda hora, né?
Mas eu presto contas da mesma maneira. Mas eu não presto mais contas para eles do horário que eu vou chegar em casa, por exemplo. Porque não vem a eles essa responsabilidade. Não é mais responsabilidade deles saber se eu cheguei meia-noite em casa ou se eu cheguei meia-noite e meia. Da Fer é. Correto? Agora, relacionado às coisas da comunidade, eu presto mais conta para eles do que para a Fer. Você percebe que tem assuntos que tem uma responsabilidade diferente? Ou seja, as coisas que eu faço aqui, eu tenho que prestar contas para o meu pai. As coisas que acontecem aqui, as coisas que eu estou fazendo, na ausência dele, ou o que for, eu tenho que prestar contas para ele. Agora, a mesma coisa, um líder de célula vai prestar contas para o seu pastor. O membro da célula vai prestar contas para o seu líder de célula. E assim vai. Por exemplo, você está numa célula, eu vou dar um exemplo de novo. O Márcio está na célula do Rodrigo. O Márcio não precisa dar satisfação para o Mário, que não vai na célula. Ele vai dar satisfação para o Rodrigo. Correto? Não é para o Mário, não tem nada a ver. Ou seja, ele vai dar satisfação para o seu líder. É importantíssimo você dar essa satisfação. Isso mostra compromisso e fidelidade. Ou seja, mostra que o seu coração está com o seu líder. Mostra que o seu coração está alinhado com o seu líder. Então é muito importante esses níveis de aliança. Tá? Ou seja, como está o seu coração para comigo? Como está o seu coração com o seu pastor? Como está o seu coração com a sua esposa? 1 a 1. Como está o seu coração? Se não está 1 a 1, é hora de começar a refletir sobre isso, orar sobre isso, se arrepender disso e começar a modificar o relacionamento. Está na hora de começar a juntar mais as coisas, a ter mais intimidade. Como está o seu coração, você e Deus? Como está o seu coração com o Senhor? Como está o seu coração alinhado com Deus? Com a vontade do Senhor? Ou você está colocando as suas vontades na frente de Deus? Eu estou vendo muita gente fazer isso. De colocar os seus próprios desejos, suas vontades na frente do Senhor. E isso está me assustando muito. Está me assustando muito. Eu tenho visto isso em muito lugar, no nosso meio também, em todos os lugares. As pessoas escolherem fazer a vontade delas primeiro. E coisas às vezes que são claramente pecado, coisas que Deus não se agrada. E a pessoa fala assim, não, mas eu não vou abrir mão da minha vontade. Eu cheguei a conversar com a pessoa e na cara, a pessoa falou assim, eu não vou abrir mão da minha vontade. Eu falei assim, você tem certeza que você está negando a Deus para fazer a sua vontade? Sim. Uma hora dessa que eu posso fazer é orar. Orar para que ela se convença do pecado. Não dá mais para eu fazer alguma coisa. Então, irmão, não deixe que isso aconteça na sua vida. Amém? Alinhe o seu coração com o Senhor, alinhe o seu coração com os membros dessa comunidade, com o seu pastor, com o seu líder de célula. Se tem alguma coisa para você se acertar, se acerte. Tem uma coisa que você não gostou, se acerte. Puxa, chama o seu líder de célula. Fulano, eu não gostei do que você falou outro dia para mim, não gostei da sua atitude que você fez aquele. Não deixa esconder, não deixa ficar para depois. Nosso coração tem que estar alinhado. Amém? Você não pode estar com rusga com ninguém aqui. Você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão. Se você está de mal com alguém, você tem que se acertar. Você tem que estar coração alinhado um com o outro aqui. Amém, gente? Amém? No nome de Jesus, não deixe. O diabo quer que a gente, mexer no nosso ego para que a gente não se humilhe. Se eu estou errado e eu tenho que pedir perdão para o Tiago, que eu me quebrante. Não deixar o meu ego falar assim, não. Como assim? Você é pastor. Gente, isso aí é a voz do inimigo. Entendeu? Às vezes querendo falar assim, não, você é pastor. O quê? Você é líder de célula. Você vai pedir perdão pro fulano que não é nada. Sabe? Não aceita isso não, gente. Isso é o diabo querendo reinar na nossa mente. Sabe? Não aceita isso não. Que a gente se arrependa. Que o nosso coração, mesmo que seja para se humilhar, se humilhe. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Pode ficar sentado mesmo. Pai, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração esteja alinhado com o Senhor. Primeiramente, Pai, que a nossa vontade pereça, que a nossa vontade morra e que a vontade do Senhor vive em nós. Te peço também, Pai, que cada um aqui possa ter um coração alinhado com os seus membros, com os outros membros, com os outros irmãos, com irmãs e irmãs aqui presentes.
Pai, te peço também que cada um aqui possa ter um coração alinhado, marido e esposa, possa ter os corações alinhados um com o outro, unindo todas as coisas, sendo um com o outro. Te peço também, Pai, por pais e filhos que sejam alinhados também os corações, para que possam, se Deus, ter uma intimidade e uma unidade. Te peço também, Pai, pelos líderes de células, seus membros das células, Pai, que em nome de Jesus, que todos possam ser alinhados, os corações, as mãos, e a execução de todo o trabalho seja feita na vontade do Senhor. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, para que cada um aqui possa ter o coração alinhado e a mão alinhada, para que nós possamos fazer juntos a vontade do Senhor. É o que te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? No nome de Jesus, gente, que a gente possa ter uma unidade no nosso meio, uma união no nosso meio, como a gente nunca viu antes. Que nós, que somos do poucos, possamos amar uns aos outros e ter o nosso coração um com os outros. Amém?